Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê, aí para você em casa, aqui na Diário TV. Hoje, o programa é sempre muito especial e sempre muito pensado em vocês aí do outro lado. Sempre que eu peço para que vocês me mandem dicas, sugestões, perguntas, sugestões de convidados, é porque eu quero realmente que Teresópolis entre na casa de vocês, que vocês possam esclarecer e tirar as dúvidas. Hoje a gente está recebendo a Gabi, é uma pessoa muito especial e a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades, o que é constelação familiar, o que é o reiki, como é essa transferência de energia, como é uma análise energética. Já pensou? Você precisa? Alguém perto de você já fez algum dessas sessões? Me conta, que agora a gente vai conhecer a Gabi. Gabi, prazer ter você com a gente. Prazer, Fê. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade para que as pessoas possam conhecer a constelação, o reiki, o alinhamento, conhecer essas formas de terapia, terapias complementares Uhum. que auxiliam tanto. É uma coisa que foi um assunto que foi o que eu falei no início. Eu sempre converso muito com pessoas próximas sobre dúvidas, sugestões, e eu gosto muito que o público me mande no Instagram ou encontra comigo na rua e pergunta coisas. Eu gosto dessas sugestões porque a gente fala de todos os assuntos. São assuntos importantes para as pessoas, né? Sim, E a gente vai começar falando sobre a sua história, mas a gente sabe que a constelação familiar é um mito ou é místico, todo mundo tem dúvidas e curiosidades. Gabi está aqui hoje, que a gente tem aí 3 blocos para poder conversar muito e tirar todas as dúvidas de vocês, né, Gabi? para deixar de ser místico, Disso aí. deixar de ser um mito e ser místico. E conta um pouquinho da Gabi pra gente. Como que a Gabi entrou na constelação familiar? Eu conheço a constelação familiar sendo constelada. Uhum, Então, esse é o momento em que eu conheço a constelação. Meu pai tinha feito a passagem dele para o céu e eu entrei num processo de luto muito profundo. uhum. Mas, é, passando por psicóloga, com psiquiatra, com tudo isso, 2 anos depois, eu falei assim, cara, tô legal, mas eu ainda não estava legal e não sabia. E aí eu vou passar por uma constelação e essa constelação, o tema era a partida do meu pai. E quando eu faço essa constelação, foi com bonecos. E então foi uma constelação individual, Uhum. onde eu tive a oportunidade de experimentar o campo, sentir o meu sistema. Foi tão encantador para mim o momento e o dia seguinte. Porque quando eu acordei no dia seguinte, eu pensei assim, meu Deus, há quanto tempo eu não olho o céu azul? Há quanto tempo eu não vi a cor nas coisas? E ali eu começo a melhorar de algo que eu nem sabia Que precisava. que estava, né? Porque no meu campo ficou muito claro da constelação de que eu queria ir embora junto com ele, né? E na constelação eu chego à seguinte conclusão: eu não posso ir embora. Eu tenho tanta vida para fazer, eu tenho 2 crianças que precisam de mim e vamos em frente. Então eu conheço a constelação assim, me encanto e vou estudar. E vou Uhum. fazer um curso, estudo no Instituto Cosiner, faço uma formação, fica aí a indicação para quem quiser estudar, eu super indico esse instituto e mergulho nesse mundo, porque eu fui tão ajudada por uma constelação Sim, que eu passei a querer ser também um instrumento para ajudar as pessoas também. sim. Mas Gabi tem uma formação e essa formação te fez, ao longo do tempo, chegar à constelação, não foi isso? Sim, eu conheço a constelação dessa forma, Uhum. mas a minha primeira formação é em biologia. Eu tenho uma graduação em biologia, sou especialista em educação sexual, sou educadora sexual e passo 25 anos em sala de aula, né? Que também me trouxe uma bagagem gigante Sim. de como lidar com o ser humano, de como ver o outro. E foi um momento que eu fui muito feliz na vida. Eu estou parando este ano, né, com a sala de aula. Esse ano é que Uhum. eu não retornei para a sala de aula. E desses 25 anos, 10 anos eu passei como educadora sexual. Sim. Então, estar educadora sexual, estudar sobre sexualidade, isso já foi me preparando para uma carreira terapêutica. Porque quando chega a pandemia, que as escolas fecham, Uhum.
eu vou fazer orientação sexual, que é a educação sexual para adulto, em um consultório de ginecologia com a Dani Serpa, ginecologista. Então, eu trabalho no consultório dela, fico ali 2 anos fazendo orientação sexual, que foi um trabalho também muito, muito gratificante. E nesse período eu estudo constelação, alinhamento energético, reiki. E aí o que eu percebo nos atendimentos de sexualidade? Que quando eu atendia apenas sexualidade, eu ficava só numa superfície e que eu podia ir além com aquela pessoa, Sim. que eu podia auxiliar mais. Eu podia caminhar mais com ela na travessia dela. Sim. Então, eu vou para a constelação. Agora, a gente não deixa de ser o que a gente é, né? A gente vira um monte de E. A gente não é ou, né? Eu sou Sim. mãe, ou professora, ou terapeuta, não. Eu sou mãe, e professora, e terapeuta, e educadora sexual, e Eu consteladora, brinco que a gente e é alinhamento. lotado de maisinho. E isso é maravilhoso Sim. quando a gente abre a nossa cabeça para entender isso, porque é a nossa bagagem de vida. Sim. E o terapeuta, ele leva, junto com todas as formações dele, a bagagem de vida dele. Né? E na minha Eu acho que bagagem precisa de vida uma tem isso. estrutura realmente muito grande para você cuidar do pensamento do outro, Você né? precisa se cuidar. É, Né? Você precisa também ter quem te dar a mão. sim. Você precisa se cuidar para poder ir até o outro, auxiliar o outro. Agora me conta. As pessoas têm dúvida, eu recebi algumas perguntas. Constelação familiar. A gente pode fazer sozinho? Você já me disse que você fez a sua sozinha. Sozinha. Como funciona? Para a gente Primeiro, começar a desmistificar. Posso primeiro te explicar o que é uma constelação Pode. familiar? Vamos explicar para todo mundo. Então, olha só. Uma constelação familiar, ela não está no campo da psicologia, ela não está no campo da religião, ela não está no campo da medicina. Ela está em que campo? No campo da constelação familiar. A constelação familiar, ela foi elaborada, observada, né? Eu gosto mais de usar a palavra até observada, porque ele foi elaborando, observando, chamado Bert Hellinger, que era um teólogo, psicanalista, filósofo alemão, e ele vai criar esse... Não é bem um método, mas vamos utilizar a palavra método. Ele vai criar essa abordagem terapêutica extremamente embasada. Só ele escreveu mais do que 115 livros, então a gente tem uma literatura aí vasta, né? Há uma escola dele no Brasil, que a esposa dele, a Sophie Hellinger, continua, que é a Hellinger Schooler, né? A escola dele no Brasil também. Então, há um embasamento, e a gente diz o seguinte, que a constelação, ela é um novo paradigma da ciência. Ela é a nova forma da gente olhar os relacionamentos. Então, é muito importante a gente entender assim, não é psicologia, não é religião, não é medicina, ela é o quê? Constelação familiar. Paradigma é a constelação familiar. E ela está embasada em quê? Ela está embasada em 3 pilares, que o Bert chamou de ordens do amor. São leis do amor, isso é muito lindo, né? E essas leis do amor, antes de eu explicar ela para vocês, é interessante você saber o seguinte: elas existem, você querendo ou não. Igual a gravidade. Se você chegar num prédio de 20 andares e disser, eu não acredito na gravidade, e eu vou pular daqui, você vai cair. Vai. E assim é com as leis do amor. Então, a constelação, ela está nesses 3 pilares. O primeiro, pertencimento. Todo mundo tem o direito a pertencer ao seu sistema familiar. Mas, quando alguém não pertence, alguém do sistema vai representar esse que foi excluído. E esse alguém pode ser você. Então, por exemplo, pensa aí, todo mundo aí na sua casa, no seu sistema. Está todo mundo, dos que você conhece, está todo mundo incluído ou tem gente excluída? Tem o idoso doente excluído, né? Tem a pessoa que faz coisas diferentes desse sistema e que o sistema exclui. Isso é o que a gente consegue observar nessa geração. Mas se a gente for mais longe, vai ter os bebês não nascidos e que viram um grande segredo. Um grande segredo. É muito difícil a mulher que perdeu um bebê de forma natural ou escolheu retirar esse bebê, que ela conte isso, principalmente para a família em que ela forma. Então, os filhos não sabem que tem esse bebê,
que teve um bebê antes dele, esses bebês existem, né? Tem um vão, mas aquela pessoa existiu, Isso, né? aquela pessoa existiu. Então, o primeiro filho não é primeiro filho. Teve alguém. Sim. E aí aquilo vira um segredo. Então, a ordem do pertencimento, ela saiu de ordem. Porque tudo é amor, Fê, tudo. Tudo é o amor. E quando o amor consegue entrar em ordem, a gente consegue fluir levemente para a vida. Então, essa é a primeira. A segunda lei, hierarquia. Quem chegou primeiro merece toda a honra e todo o respeito de quem chegou depois. Quem chegou primeiro vai permitir que flua a vida para quem chegou depois. Então você pensa só, hoje a gente vive num tempo que tem asfalto, que tem luz Um elétrica, facilitador, né? sim, O primeiro é um facilitador. que tem máquina de lavar. Vocês já pensaram o que era ter 5, 7, 10 filhos sem máquina de lavar? Não saberíamos sem fazer fralda isso. descartável. Então, assim, os nossos ancestrais passaram por muitas coisas para que a vida chegasse até nós. Sim. Aí a gente fala assim, isso é tudo muito simples. Mas aí a gente vai olhar, eu faço um convite para cada um olhar dentro da sua vida, e é difícil a gente olhar para a nossa vida. Que seria o seguinte, às vezes uma pessoa tem uma mãe que não teve oportunidade de estudar, mas essa pessoa hoje teve e foi até o doutorado dela. Então, quando ela olha para a mãe, ela olha para a mãe como se a mãe fosse pouco, fosse menos. E essa mãe, mesmo que ela não saiba ler, ela é maior do que uma filha que tem doutorado. Porque dela veio a vida para essa filha. Então, essa é a segunda lei do amor. E assim, não é só isso. Eu estou explicando de uma forma muito simples para que você possa entender e quem está nos ouvindo e vendo possa entender. E a terceira lei do amor é a lei do equilíbrio de troca. Então, existem pessoas que só querem doar. Ela só quer doar, doar, doar. Uma coisa muito simples, tem gente que adora dar presente e detesta receber. Sim. Né? E existem pessoas que só querem receber. E quando não há troca, a relação não cresce. Seja ela uma relação de casal, seja ela uma relação de amizade, no trabalho. Né? A única relação que o fluxo vai numa única direção é pais e filhos. Os pais dão, os filhos recebem. Então, vai no fluxo da vida para frente. Sim. Agora, por exemplo, você tem uma amiga, só você liga, só você escuta o problema, só você dá atenção, só você... Um dia você cansa, porque não há troca. Sim. Não há troca. Então, são leis muito simples e que, se todo mundo observar, elas têm muita lógica. E está no dia a dia de todo mundo, Está no né? dia a dia, por isso que eu falei que ela é como a lei da gravidade. Não adianta você dizer assim, não existe. Então, as constelações maravilhosas, eu acho maravilhosas. Nossa, as constelações familiares, elas são maravilhosas porque elas trabalham dentro dos relacionamentos com as leis do amor. E trabalham de forma sistêmica. Não é só sobre você, é sobre o seu sistema. Outras práticas terapêuticas trabalham você para poder chegar no todo. Sim. Mas focam em você, no que você sente, como você está. A constelação trabalha o seu sistema, você dentro desse sistema. Qual é o seu lugar dentro desse sistema? As pessoas podem pensar que são energias em volta da gente? O pai, a mãe, o irmão, o avô que faleceu ou o pai que faleceu. São as energias que a gente precisa trabalhar para neutralizar isso? A gente não usaria essa palavra energia, a gente vai usar uma outra palavra, a gente vai usar consciência. Por quê? Todos nós somos uma consciência. E quando a gente parte desse corpo, essa consciência permanece. Então, a constelação, ela trabalha com algo que nós chamamos de campo. Campo morfogenético. E esse campo é um campo de informação. Construído por quem? Pelos seus ancestrais. E por você. Vamos falar de você, de Fernanda. Você está construindo agora esse campo. Tudo que você está aprendendo amanhã, quando no seu sistema, lá na frente, nascer uma pessoa que tiver vontade de ser apresentadora, ela já tem no sistema dela essa informação. Ela já é mais fácil acessar. Sim. Né? Por exemplo, é difícil qualquer um de nós, não é impossível, mas é bem mais difícil qualquer um de nós entrar numa floresta e comer uma planta venenosa.
Por quê? Porque a gente já tem isso marcado. Uhum. Quantos já morreram para que a gente já tivesse essa informação marcada? Sim. Tá? Então, a gente vai chamar de consciência. Te dando novamente como exemplo, pode? Pode, claro. Seus pais, seus avós, tanto a linhagem materna quanto a linhagem paterna, cada um teve as suas vitórias, as suas dificuldades, seus aprendizados, e isso vira uma grande biblioteca que você acessa o tempo todo, só não presta atenção. Sim. E a constelação trabalha com isso. Então, esse campo que as pessoas às vezes ficam assustadas de que energia é essa, é um campo de informação e que todo mundo pode acessar. O que aconteceu com a gente aqui desse lado do hemisfério, né? A gente aprendeu a negar a nossa intuição. E a intuição é um dos sentidos. Então, a gente aprendeu a não prestar atenção nela. A criança, você muito criança, fala assim, mamãe, não gostei dessa sua amiga. Não faz isso, é falta de educação. Sim. Mamãe, cheguei nesse lugar, estou me sentindo mal. A gente vai ter que ficar. Então, a gente aprende a que aquilo que a gente está sentindo de forma intuitiva, a gente nega. Né? Coisa que já não acontece com quem está lá na Índia, que já nasce aprendendo a lidar com a intuição. Sim. Então, falando do nosso povo aqui, do brasileiro. Uhum. Então, a gente tem essa questão de negar essa intuição, que acontece com todo mundo. Você pensou numa amiga, sim, e chegou a mensagem no WhatsApp, certo? Você pensou em alguém, entrou na padaria e encontrou. Que acontece com todo mundo, sim, né? Basta que você observe. Se quem observa, não tem como dizer assim, intuição não funciona. Não funciona e não existe. Funciona, gente, funciona. Não existe. Então, dentro de uma constelação, a gente vai trabalhar o campo de informação de quem está sendo constelado. Então, eu vou ficar aqui, a gente vai dar uma pausa. Vocês vão continuar aí, que a gente já volta com mais papo com a Gabi. É quase um de frente com a Gabi, né? De antigamente. Lembra? Para a gente poder tirar mais dúvidas, porque o papo hoje está bom e a gente ainda tem muita coisa para falar. Fica aí. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor, com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade,
precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte. Uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Voltamos com muitas outras perguntas e Gabi vai continuar esclarecendo nesse bloco um pouquinho mais sobre constelação familiar. Gabi, a primeira pergunta para a gente começar, a gente terminou o primeiro bloco com muita informação, mas a pergunta que é uma pergunta importante: por que a gente mexeria com constelação familiar? Por que buscar a constelação familiar? Buscar? Bem, então olha só, você pode buscar a constelação familiar para vários temas. Para saúde, para questões de doença, questões de dinheiro, questões de relacionamento amoroso, questões de trabalho. Qualquer coisa pode ser constelado. Qualquer tema pode ser visto num campo, tanto que isso te cause dor, seja para você um sofrimento. Então vamos olhar o que é isso, certo? E por que mexer? Porque esse campo é onde a gente pode ver aquilo que está oculto. É a possibilidade de ver aquilo que está guardado, gerações e mais gerações, que está em segredo, que está oculto. Por isso que a gente mexe. Porque às vezes tem alguns traumas passados. Eu falei com Gabi no intervalo que eu adorei a fala da biblioteca. Porque é uma biblioteca ali, por exemplo, meu sobrenome é Almeida, é a biblioteca dos Almeidas. A gente acaba absorvendo um pouquinho Sim. de cada pessoa que já fez parte dessa família, né? Sim. E eu também falei sobre repetição de situações. Eu sou uma pessoa que eu tive uma experiência na minha vida que foi uma repetição idêntica de uma situação com a minha mãe, e que não tinha acontecido com a minha avó, mas aconteceu com a minha tataravó, a mesma coisa. E isso é uma coisa que a gente descobre o porquê na constelação? Então, muitas pessoas chegam até a constelação porque notam que estão repetindo o padrão. Por exemplo, a minha avó não foi feliz no amor, minha mãe não foi feliz no amor e eu também não estou feliz no amor. O que está acontecendo? Então, já é um motivo que leva a pessoa à constelação. Perceber, nessa família a gente está 5 gerações com problema no pulmão. Uma pessoa em cada geração com problema no pulmão. Que repetição é essa? Então, isso já leva a pessoa a buscar uma constelação. Mas é importante a gente entender o seguinte: ninguém repete padrão porque quer. É uma lealdade invisível a alguém que foi excluído e precisa ser visto. Algo que não fechou. Né? Quando a gente fala de histórias de relacionamento amoroso, algo que não fechou, algo que não foi resolvido. Então, aquilo volta a se repetir. Por que volta a se repetir? Porque, gente, esse tempo linear foi uma forma que a gente encontrou para se organizar aqui. Presente, passado e futuro, o calendário que nós usamos, as 24 horas do dia, isso foi uma forma que nós encontramos para nos organizar. Agora, para o nosso cérebro, só existe o agora. É contínuo, né? Não, só existe o agora. Então, vamos imaginar, se você passou um trauma aos 5 anos de idade e você ainda lembra disso e ainda dói, é agora que ele está acontecendo.
Não existe esse passado, presente e futuro. Sim. Então, por isso é interessante mexer nesse campo, que é um campo atemporal. E é um campo que, se você está repetindo um padrão, você está repetindo por lealdade. Então, você saiu do seu lugar e você foi para o lugar de alguém para falar assim, olha só, numa intenção infantil de salvar aquela pessoa, né? Tudo de forma, gente, inconsciente, de que aquela pessoa saia daquele sofrimento. Só que quando você sai do seu lugar, o que que acontece? Você sai do fluxo do amor e da vida. Porque vem lá de trás, para quem chegou agora, vai passando de um por um. Se eu saio da fila para ir socorrer alguém que está aqui, Já eu mudou a saio do ordem. fluxo da vida. Então, aquilo vai aparecer como sintoma na minha vida. Vai aparecer uma doença, vai aparecer um problema financeiro, uma questão de relacionamento. E a gente se pega hoje pensando em tantos problemas, porque a gente vive uma internet perfeita, né? Sim. E a gente vê pessoas se julgando ou se preconceituando ou realmente repetindo essas ações, essa falta de leitura, eu acho que é a melhor palavra. A gente podia dizer que a rede social é uma grande vitrine para esconder alguém A verdade, a né? verdade, alguém que queira ser escondido. Sim. Também é um lado maravilhoso, é uma grande vitrine para o bem. Sim. Para você propagar coisas boas, ajudar os outros, o amor andar. Mas é uma vitrine também que, tipo assim, eu crio um personagem e me escondo nesse personagem. Que é uma coisa legal para a gente dizer. A constelação é para quem quer ver a verdade. E nem todo mundo está preparado para ver a verdade. Era o que eu ia te perguntar agora. Como que a gente se prepara? Não. A gente se prepara. A gente se prepara. Então, assim, eu gosto de trabalhar com a constelação da seguinte forma. Eu faço um grupo mensal de constelação. Só que nesse grupo mensal, eu não só constelo. A gente tem um primeiro momento que a gente faz o que a gente está fazendo aqui. Eu sempre levo um tema relacionado à constelação e a gente vai conversar sobre esse tema, a gente vai trabalhar esse tema. Depois a gente constela. Então, você frequentando um grupo de constelação, vai chegar o dia que você vai falar assim, eu quero constelar. Agora eu posso entender que tudo que está aqui não é fantasioso, tudo que está aqui não é assustador, não. Tudo que está ali é um campo que vai te mostrar a verdade. É como se fosse uma escola. A pessoa vai aprendendo a conviver com esse campo. Com esse campo. Eu já constelei pessoas que chegaram a primeira vez e não sabiam nada de constelação? Já constelei. Aqui, A gente está mostrando para vocês. Mostrando uma imagem de uma constelação em grupo. Familiar, né? Uma constelação A familiar. gente pode fazer a constelação familiar, a constelação em grupo de pessoas que às vezes não se conhecem. Sim, não. Ah, ótima pergunta. Aqui era um outro grupo se preparando para uma constelação. Bem, olha só. Quando você vai fazer uma constelação familiar, você não leva a sua família. Você vai com o seu tema. Sim. As pessoas que estão ali podem, como estamos numa cidade pequena, podem ser conhecidas ou não. Normalmente não são. É interessante que normalmente não são. Quem sabe qual vai ser o grupo sou eu, porque as pessoas vão me chamando e eu vou montando o grupo. Então, quando as pessoas chegam, elas se veem, né, no grupo, elas não se conhecem, mas todas têm um tema em comum. Nossa, E interessante. eu sempre fecho o trabalho em grupo assim, como foi, né, para você, como é que foi essa constelação? Todo mundo tinha questão. Porque a gente se une por ressonância, né, num trabalho desse, aliás, em qualquer trabalho. Né? Antes de eu explicar o que seria ressonância, eu dei aula há muitos anos em escola pública e trabalhei numa escola que as salas tinham um nome. União, simpatia. Assim. E o nome da sala era sempre o que a turma precisava. E era incrível. Isso todos os professores viam e a gente sempre conversava por isso. A sabedoria da avaliação prévia, né? Isso. Para que as pessoas realmente se entrosem e que aquele trabalho, aquela ação, ela seja efetivamente... Fê, existe uma sabedoria maior, que a gente pode chamar de Deus, de universo, de força maior. Quantos nomes, né? Existe para essa força maior que move, sim, e que é inegável e que a gente vai colocando vários
nomes, Sim. né? Agora, voltando para Para a pergunta que eu te fiz. A constelação familiar, então, a gente não pode levar ninguém da família. Até pode. Por exemplo, vou eu e minha irmã, eu e minha mãe, vamos participar de uma constelação. Agora, Eu posso participar da constelação de outra pessoa. Eles não podem participar da minha, é isso? não. Vamos Entendi. lá, vamos explicar. Tô com várias dúvidas de vocês, gente. Vamos explicar, vamos lá, olha só. Vamos imaginar que uma moça chegou para constelar. Uhum. Me procurou para constelar e ela quer constelar a relação dela com a mãe, certo? Vamos pegar uma situação, uma pessoa que não consegue deixar essa mãe, não consegue se mudar para outro lugar, não consegue ir para outra cidade ou ir para outro trabalho, muito apego à mãe. Então ela quer olhar essa relação dela com a mãe. E ela quer uma constelação em grupo, certo? Uhum. Ela não vai trazer a mãe. O grupo se monta, né? Através que eu vou convidar várias pessoas. Na verdade, já existe um grupo girando, né? Uhum. E essa moça virá o grupo. E nós abriremos a constelação dela. Então, como é que funciona? Como estava aquela foto, é possível mostrar novamente? A gente já coloca a foto enquanto você está explicando. No campo, a outra, por favor. Isso. No campo, uma pessoa aqui está sendo constelada, tá? Uhum. Eu não lembro mais quem nessa foto Sim. está sendo constelada, mas vamos imaginar que fosse essa moça aqui. Uhum. As outras estão representando, tá? Estão auxiliando a constelação dela, Entendi. certo? A pessoa que vai abrir a constelação, ela vai escolher alguém para ser ela. E vai escolher alguém para ser a mãe dela. Tá. Depois ela senta. Na verdade, a pessoa não está nem em pé aqui. Uhum. Ela vai sentar e ela vai assistir. Entendi. E eu que estou ali no papel de consteladora, vou agir como um maestro. Vou tocar aquilo ali, de acordo com o que cada um está sentindo. Deu para entender um pouquinho? Para poder explicar para aquela pessoa, ela consiga enxergar. Praticamente não precisa explicar nada. As pessoas que são consteladas, que estão ali assistindo, aquilo faz um sentido para elas, que quando você olha para ela sentada, você vê as lágrimas Que ela está entendendo tudo descendo, sem porque fala. ela está entendendo tudo sem fala. Uau. Sem fala assim, sem eu precisar falar assim, olha, o que está Explicar, acontecendo ali é isso, não precisa. Sim. Não precisa. É porque é uma coisa que está latente, mas está escondida, né? Nem ela sabe, mas também tem uma coisa, toda constelação tem um resultado claro? Nossa, entendi essa constelação? Não. Estamos fazendo um trabalho sistêmico e que trabalha em 3 níveis. Nível da consciência do eu, da consciência do sistema e da consciência espiritual. Então, existem coisas, vou explicar o que seria a consciência espiritual. Existem constelações que a pessoa vai ser constelada e vai falar assim, eu não entendi nada, e está tudo bem. Porque o sistema dela vai se mover da mesma forma. Então, a consciência do eu é o que a pessoa conseguiu compreender. Uhum. Os insights que ela teve. Consciência do sistema. Todas as pessoas pertencentes a esse sistema estão recebendo essa informação, porque não existe uma biblioteca. Consciência espiritual é a força maior que existe, que move tudo e que a gente não explica. E que não tem a ver com religião. Porque religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Você pode ter uma pessoa altamente religiosa e sem espiritualidade. E pode ter uma pessoa muito espiritualizada sem religião. Entendemos. E agora me conta, você falou que a gente consegue fazer a constelação familiar individual, em grupo a gente já explicou, né? A individual, você me falou que às vezes você faz com boneco, ou que você faz com uma folha, algo que represente alguns outros campos. Então, Fê... Então, se a pessoa está tímida de fazer em grupo, ela pode fazer sozinha. Pode. Eu acho muito interessante passar pelas 2 experiências. Em grupo e individual. São diferentes, mas que vão te levar a um caminho bem parecido. Em grupo, você não tem controle do que está acontecendo. Se eu estou sendo constelada, eu sento e eu vou assistir. Eu não posso falar assim,
Ah, você que está aí representando minha mãe não falaria isso. Ah, não, chega um pouquinho para cá, bota alguém aqui. Eu não tenho... O meu papel, como quem está sendo constelada, é assistir. E isso é fantástico, porque você sai do controle para se olhar e olhar o seu sistema. Constelação individual agora. Também maravilhoso e fantástico. Normalmente quem procura é mais quem não quer se expor no grupo. Apesar que você não se expõe, tá? O grupo só saberá o tema. É uma relação de mãe e filha, é uma relação de casal, é uma questão de saúde, é uma questão de dinheiro. O grupo não sabe quem é a mãe, quem é o pai. O grupo não sabe. Quem sabe sou eu e a pessoa que está sendo constelada. Sim. Certo? Então, não há exposição. Tá legal. A constelação individual. Você precisa sentir o campo. Em grupo, você assiste. E recebe. Na individual, você precisa sentir o campo. Então, a mesma situação. Uma moça chega para constelar individualmente a relação dela com a mãe. E aí, nesse dia, vamos fazer utilizando bonecos. É possível colocar a imagem? Gil, bota para mim a imagem dos bonecos, da constelação de bonecos, que aí vocês vão ver também um pouquinho do que a gente está falando. Obrigada. No meu caso, no meu consultório, eu tenho esses bonecos de madeira e esses bonequinhos ali que eu fiz. Tá legal. Vou pegar 2 bonequinhos, um vai ser ela e um vai ser a mãe. E eu vou pedir que ela coloque dentro dessa mesinha redonda que vai representar o campo. E a partir dali a gente começa a constelação assim. Vamos lá. Quando você olha para sua mãe, o que você sente? Aí, o sentir. A constelação trabalha o sentir, não o mental. É diferente quando eu falo o que eu acho da minha mãe. Não, para tudo e agora sente a sua mãe. Depois, agora você é a sua mãe. E vai olhar para você. O que ela sente quando olha para você? E a gente começa a fazer essa dinâmica de você ir pro lugar daquelas pessoas que... Quem sou e quem eu sou e quem ela é. Que o outro sente, aquela pessoa que eu acho que está me prejudicando tanto e que eu sou a vítima, deixa eu ir para esse lugar e deixa eu ir para o outro, então, para ver como é que é. E a gente vai fazendo esses movimentos. Essa constelação, ela tem etapas, né, individual. A gente faz a primeira etapa, que é um diagnóstico, né? E assim, você coloca os bonecos sem saber quem são. Na hora que você coloca, para você saber que eu estou falando a verdade, eu coloco no meu boneco 1, tal, fulana, boneco 2, fulana. Quando a gente acaba de mostrar, eu te mostro o papel. E aí já é o primeiro impacto da verdade. Sim. Porque aí você entende o que você falou sobre a sua família. Sim. Já é o primeiro impacto. Dali a gente começa a entrar nesses sentires. E aí você tem a possibilidade de calçar o sapato do outro. E assim, é impossível fazer uma constelação dessa e não se emocionar profundamente e não sair diferente. Tanto a individual quanto em grupo. É impossível você entrar numa constelação e sair a mesma pessoa. Uau. Com a mesma consciência. Algo em você vai mudar. Algo em você, o seu olhar para o mundo vai mudar. Para a sua família vai mudar. Então, antes da gente terminar esse bloco, gente, manda um recadinho para quem está em casa, que está curioso. Me fala, a gente já botou o teu perfil do Instagram aqui para que as pessoas possam te buscar, mas aonde que você atende para que as pessoas possam Eu atendo, matar essa curiosidade pertinho de você? Eu atendo no Edifício Primos, que fica na rua Mendonça Clark. Perto da rodoviária, não é? Perto da rodoviária. É uma rua que fica em frente ao Ponto Frio, uma rua sem saída. Então, é um edifício que tem garagem para você guardar o seu carro e ficar o tempo que você precisar. Atendo individualmente e facilito um grupo uma vez por mês. O primeiro grupo desse ano começa agora em março. E aí nós vamos de março a dezembro. Todo mês haverá. Preparem-se. Preparem-se. Né? E agora no próximo bloco a gente vai... Constelação familiar, a gente tentou esclarecer tudo que a gente podia, né, Gabi? Olha, mas então, Fê, esse assunto é... vasto, é dá enorme. Uma série. Dá pra gente ficar aqui falando. Vou trazer a Gabi mais vezes. Mandem. E vocês vão mandar pergunta pra gente. Mandem suas perguntas. Que a gente continua esse papo gostoso. Mandem suas Próximo perguntas. bloco a gente vai falar de reiki e de alinhamento energético. Sim. Né? Então fiquem aí
que a gente já volta. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus, sabor digno dos deuses. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Estou com uma pergunta para a Gabi, que a gente não conseguiu fazer nos outros dois blocos, porque, como a gente falou na finalização do segundo, constelação familiar é muito amplo e tem muita coisa para a gente conversar. Mas queria saber, Gabi, a pessoa que chega para fazer uma constelação familiar com você ou com qualquer outra pessoa, ela chega apenas com uma queixa? A constelação a gente abre uma questão por vez. Certo? Mas na mesma constelação? Na mesma constelação, não. Uma Não, questão por vez. Por vez. A queixa é a isca do anzol, que a gente vai jogar nesse campo para que a verdade venha à tona. Porque está tudo interligado. Tudo é isso? interligado. Então, se a pessoa chegar, eu quero constelar minha vida financeira, meu casamento, meu filho... Não, peraí, a gente vai ter um momento de entrevista, eu vou ouvir a pessoa e esse é o meu papel, vamos lá, eu vou te ajudar agora
qual é a queixa que a gente vai levar para a constelação. É porque a gente, né, gente, a gente tá cheio de problema, né? Uma coisa importante é que a constelação em grupo você vai passar por aquele momento ali da constelação em grupo. A individual, eu costumo fazer ela em 3 etapas. A entrevista, ao dia da constelação e ao retorno 20 dias depois. Tá? E para a gente finalizar a constelação e chamar os outros assuntos, resultado. Tem algum resultado muito bacana que você queira destacar aqui para que as pessoas tenham ainda mais curiosidade em casa para conhecer o seu trabalho? Sim, tenho. Olha, se você pegar a literatura do Bert, você vai ver várias histórias que ele vai contar. Mas hoje eu vou contar o que eu já recebi de feedback do meu trabalho. Então, eu já assisti mãe e filha se reconectarem, mãe e filha que estavam totalmente afastadas, sem se falarem, se reconectarem, pai e filha que estavam há anos sem se ver, se reconectarem. E aí, como é que você sabe disso, Gabi? Você sabe disso na hora da constelação? Não. As pessoas me procuram depois para relatar, para me contar o que aconteceu. Nossa, ficou emocionada, fiquei porque emocionada. o olhinho tá brilhando. Fiquei emocionada. Irmãos voltarem a se falar. Sim. Após um longo tempo. Pessoas trocarem de profissão. Pessoas terem coragem de dizer não quero nesta vida ter um filho, né? Eu já constelei uma pessoa que passava por um tratamento de FIV, mas na verdade ela queria, não por ela, e quando ela se vê na constelação, ela fala, essa vontade não é minha. Então, assim, são muitos feedbacks. É muito bacana. Muito bacana. Eu vou falar para vocês que eu nunca vivi nenhuma das experiências. A gente vai conversar aqui, que eu acho que é bacana. A gente sabe que a gente não pode contar tudo que a gente vivencia nessas experiências, até porque são momentos nossos, né, Sim, Gabi? nem eu tenho como dizer para vocês aqui detalhes, né? Porque eu estaria expondo alguém que confiou a vida Sim. a mim, mas eu posso te dizer, sim, que eu já assisti histórias de reconexão, de fazer as pazes, de eu chorar enquanto a pessoa relata. Assim, Eu muito acho que bonito. buscar o entendimento de quem somos é sempre válido. É o amor entrando em ordem, né? O amor entra em ordem. E aí você vai chegar à conclusão de para quê o amor entra em ordem. Eu acho que o nosso mundo, o nosso planeta, e a gente tem muitas possibilidades nas nossas mãos que a gente não usa positivamente. Então eu sempre falo para todo mundo que aqui no Papo com a Fê eu quero trazer a verdade para as pessoas. Porque é importante que as pessoas conheçam. Por isso você trouxe a constelação. Por isso, porque é o Acho campo que tem da alguma verdade. coisa me puxando para Gabriela, gente. Porque é o eu não campo estou da entendendo. verdade. É isso. E a gente precisa conscientizar as pessoas pro bem, né? Tem muita gente por aí já falando mal, já falando coisa Sim. ruim, com energia ruim. A gente tem que buscar a nossa energia, a nossa base. Acho que é muito também essa coisa do alinhamento energético e do reiki, né? Sim, eu trabalho não só com a constelação familiar, eu trabalho também com o reiki e com alinhamento energético, que são outras ferramentas. Então, por exemplo, o reiki. O que é o reiki? O reiki é bem mais conhecido que a constelação e bem mais conhecido que o alinhamento energético. Tanto a constelação familiar quanto o reiki estão no Sistema Único de Saúde no Brasil. É bacana. Sim, como práticas integrativas. Então, já são práticas reconhecidas, tanto a constelação quanto o reiki. O que é o reiki? É a canalização da luz universal, de uma energia universal. E é uma energia inteligente. E nós canalizamos ela pela mão. Então, o reikiano acredita que essa energia, não só acredita, ele sente. O executor, né? Igual a imagem que a gente que nem tá eu tô botando. ali aplicando o reiki. A energia entra e ela vai sair pela palma da minha mão. E enquanto a pessoa está recebendo, essa luz sabe o que faz. Essa luz sabe qual é o órgão que precisa ser curado. Essa energia sabe qual é o órgão que precisa ser curado. O que essa pessoa está precisando. Então, as aplicações de reiki, elas não têm um tempo certo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Não tem. É o tempo que a energia precisa fazer que a energia efeito. precisa, né?
Eu costumo aplicar reiki em torno de 30 minutos e já recebo a intuição de, né, vamos parar. A pessoa que está recebendo reiki, ela não tem absolutamente dúvida que tem uma energia ali, né? Então é muito legal aplicar o reiki em quem não acredita em nada. Nada, 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 nada. Sabe o cético? Porque ele sente. Ele sente a energia na sua mão, ele sente no corpo dele a energia andando e ele sente o bem-estar depois. Então, ultimamente, eu recebi pessoas em tratamento de quimioterapia e as pessoas relatam o bem-estar, né, após a sessão de reiki. Teve uma história muito bonita, eu pedi permissão para a pessoa para poder falar disso aqui. Sim. Que essa pessoa estava em tratamento e os pés dela, por conta da medicação, ficaram descascando e doendo para andar, para tudo. E ela vai ao reiki e na primeira sessão ela sente algo no pé dela que ela não sabia explicar. E o pé dela foi cicatrizando, algo que não aconteceria Sim. Naturalmente por conta de estar tomando Sim. a medicação. Houve uma troca de energia positiva ali, Ela talvez, recebe, né? isso, ela recebe. Não é uma troca, porque muitas pessoas estudam reiki, passam a ser reikianos e têm medo de aplicar reiki, né? Infelizmente... Não vai e volta para você. Não vai e Você que é a Eu não pessoa vou- que aplica... Eu não vou sair dali cansada, eu não vou sair dali doente, eu não vou sair dali com nada. Eu vou sair dali melhor do que eu entrei, Porque você ajudou. porque eu ajudei. Exatamente, eu vou sair dali melhor do que eu ajudei. É muito legal para criança. Reiki em criança é maravilhoso. Então, todo mundo pode fazer. Reiki De criança todo mundo. a maioridade. Dor de cabeça, insônia, qualquer problema físico, ansiedade. Né? O maior número de pessoas que eu recebo para reiki é ansiedade. E tenho recebido muito paciente em quimioterapia, que eles relatam suportar melhor os efeitos Sim. da quimio. Né? Essa experiência que eu tenho vivido Sim. no momento. É porque tem alguns casos que a gente sabe que tem algumas restrições. Então, não há restrição nenhuma. Não há Muito bom. restrição. Eu acho que é uma coisa para o bem, né? Não há restrição. É uma energia para o bem. Há hospitais onde há sala de reiki. Há várias pesquisas mostrando isso. O sistema de saúde utiliza Sim. isso. Não há a menor restrição. Né? É cura, né? É uma cura, energia boa de uma cura. De cura para qualquer queixa. Para qualquer da enxaqueca ao coração e assim, apertado. O reiki a gente faz luto. A gente faz, é legal fazer uma sequência, tipo 4 reikis, 5 reikis, Sim. às vezes até mais. Mas com 4, eu já costumo ver as pessoas relatarem muito bem-estar. Sim. E semanal, o reiki ele é semanal. Você recebe a aplicação de reiki de forma semanal. E aí você que dá essa alta com a energia que você sente que já a gente foi... vai trocando. A pessoa chega e fala, essa semana eu me senti assim, parará, parará. Chega uma hora que a pessoa fala, tô bem, Gabi. Tá bom, na hora que tiver, volta Vem quando aqui você que eu tô precisar. aqui. Quando você precisar Entendi. novamente. E o alinhamento energético? Como que a gente entende que a gente tem essa necessidade? Eu trabalho com as 3. Então, normalmente eu constelo. Durante vários momentos dos meus clientes, eu faço reiki, que é um suporte energético para o emocional das pessoas, e o alinhamento energético. O alinhamento energético é uma técnica brasileira dos povos originários, aonde eles cuidam das emoções. O indígena, ele vai entender por que ele está triste, por que ele ficou doente, que emoção levou aquilo. Né? Ele vai olhar de uma forma diferente da que a gente olha. Então, o alinhamento energético, ele é uma leitura do seu campo energético e para a gente ressignificar e transmutar. Então, vamos explicar isso de uma forma científica para não ficar tão solto. Todos nós temos um campo eletromagnético, comprovado e medido cientificamente. Há o Hospital do Coração, que fica na Califórnia, que estuda a frequência que sai do nosso coração.
E normalmente nós humanos mortais, normais, assim, emanamos 3 metros de raio de campo energético. Então, eu tenho o meu sempre. Eu tenho o meu, você tem o seu. Nesse momento, os nossos campos estão interligados. E isso é medido, tá, gente? É ciência. Você pode botar lá, Hospital do Coração na Califórnia, estudo sobre frequência do coração. Joga no Google. Isso já é ciência. E o que vai acontecer? Quando você entra num lugar e você estava super bem e de repente você ficou mal-humorada, aquele mau humor, você encostou no campo energético de de alguém. Interliga. E É a coisa do santo bateu. A coisa do santo bateu. Que os nossos ancestrais já avisavam que isso existia. Que isso existia. Então, o que o alinhamento energético faz? É um campo eletromagnético. Se é um campo eletromagnético, o que vai acontecer? Eu atraio ou jogo para fora de acordo com o que eu estou nesse campo. E esse campo se faz através do meu pensamento com a minha emoção. Eu penso uma coisa, eu sinto e eu emano. Eu, você, todos nós, humanos, tá? Eu, você, todos nós. Não só os humanos, mas vamos falar dos humanos agora. E aí esse campo vai ficando cheio de informação. Lembra da biblioteca dos ancestrais? Nós temos a nossa biblioteca. Tudo tem a ver, né? De tudo que a gente já sentiu. Nós temos uma biblioteca. De tudo que você sentiu, desde a hora que você estava lá, dentro da barriga da tua mãe, até aqui. E você acessa isso. Certo? Você acessa o tempo todo isso. Vamos imaginar uma seguinte situação. Uma pessoa que tem medo de elevador. E toda vez que ela vê o elevador, o pânico chega. No alinhamento energético, a gente vai procurar qual é a memória que ela tem para ela ter medo desse elevador. Foi realmente dentro do elevador? Pode ter sido. Ela pode, a 1 ano de idade, isso aconteceu até com meu filho. Elevador que não tem porta, abri a porta de casa e ele entrou no elevador e a porta fechou. Né? E o porteiro pegou ele lá embaixo. Então, assim, isso pode, né? Não sei, só ele na frente gerar um trauma e quando ele olhar, mas ele não lembrar mais que isso aconteceu. Só ficou, como se fosse um magoado, aquele roxinho que a gente bate, que a gente não sabe onde a gente bateu. Isso. Então, o grande barato do alinhamento é que a gente anda na sua linha do tempo, das suas emoções, daquilo que você viveu. Porque uma coisa é o que você viveu, outra coisa é como você registrou. No alinhamento, você vai chegar, você vai deitar, e primeiro eu vou ler o seu campo. Vou falar, olha, Fernanda, no seu campo, eu me aproximo do seu campo através do meu centramento, das meditações que eu faço, eu tenho esse centramento e vou falar, Fernanda, eu sinto você hoje assim, assim, assim. E sinto que é para a gente trabalhar a questão, uma questão sua com o seu filho. Aí você vai, aí é o seu momento de falar. Vai falar assim, Gabi, eu me reconheço, como você falou, eu estou realmente me sentindo assim. Ou você pode dizer, eu não me reconheço. E é interessante quando você diz eu não me reconheço, porque quando eu sou alinhada, às vezes nesse momento da leitura eu não me reconheço no momento. Mas 1 semana depois eu falo, meu Deus, eu estava daquele jeito. Era um recado antecipado. Não, eu estava daquele jeito, mas eu não estava me percebendo, sabe? O dia que você está mal-humorada, não percebe que você está mal-humorada. Que você está magoada e não percebe que está magoada. E aí depois a gente vai fazer uma viagem na sua linha do tempo. É um trabalho de canalização. Né? E como é que você sabe que é verdade? Porque na hora que você está ouvindo, você se identifica, e quando há transmutação dos registros, o que é uma transmutação de registro? Gente, tudo no nosso cérebro é gravado por imagem. A gente não guarda igual um livro escrito, é um álbum de fotografia. Então, quando é possível canalizar que você foi um bebê que ficou presa no elevador com 1 ano de idade, e a gente pode voltar na cena e dizer para você assim, não foi maldade de ninguém, não foi 1 hora, foram 3 minutos, foram 3 minutos e o seu cérebro consegue ressignificar. E aquilo realmente some. Então, assim, eu tenho depoimentos de alinhamento maravilhosos. O alinhamento, são técnicas que se complementam. No alinhamento, você olha você
como você viu as coisas, como você sentiu, o que você tem que limpar do seu campo energético. Na constelação, você olha o seu sistema, o que você está repetindo de padrão, como você vai resolver. O reiki, quando você precisa, igual o seu celular que a gente carrega a bateria, é assim o reiki. Então, todos estão São complementares, associados, são né? complementares. E seus pacientes, na maioria das vezes, eles entendem e eles conseguem absorver todos os 3 campos? Sim. Por exemplo, a constelação, você chegou para mim a primeira vez, você quis constelar, eu vou te constelar. E a gente vai ver o seu campo. E dali eu vou te falar, Fê, é interessante para você agora uma sequência de reis. Você vai topar ou não? Vamos Sim. imaginar que você topa. Porque naquela constelação você viu algumas fragilidades Fragilidade que ali. o reiki ou o alinhamento podem... Ou eu vou falar, Fê, vamos começar os alinhamentos? Porque o alinhamento, ele é um tratamento. Ele não é só um alinhamento. O alinhamento, a gente dá um espaço de 1 mês a 3 meses. E ele é indicado, no mínimo, 5. Então, se você der um espaço de 3 meses, você vai ficar 1 ano em tratamento. Você vai voltar de 3 meses. Agora, eu tenho feito ultimamente, e tem funcionado maravilhosamente, 3 sessões mensais, sabe? E aí depois a gente começa a espaçar. Ah, a pessoa vai ficar comigo para sempre? Claro que não, a ideia não é essa. É libertar, A te ideia- libertar daquele peso invisível. Daquele peso, a ideia é você tomar consciência e você aprender a organizar a sua energia. Sim. Porque se o teu campo é você que pensou e sentiu, se eu acordo de manhã pensando, ai que dia, de novo trabalhar, ai de novo fazer isso, ai tenho que isso, ai tenho que aquilo, ai que não sei o que, eu começo a sentir angústia, eu levo a minha frequência lá embaixo e eu começo a atrair coisas de acordo com a minha frequência. Na hora que eu entendo que eu tenho esse poder, todos nós temos, Tudo muda. de programar essa mente, porque a programação da mente é um hábito. O sentimento é uma consequência, porque eu começo a pensar e eu começo... Né? Agora, o alinhamento entra naquilo que já marcou. E você passa a se responsabilizar por aquilo que vem à sua frente. Então, eu tenho pessoas que se tratam comigo há 4 anos só com alinhamento. Eu tenho pessoas que alinham e vira e mexe uma questão, a pessoa gostaria de constelar. Tenho clientes só de reiki. Então, assim, cada um é um. Vai muito da sua avaliação inicial, né? E da pessoa, porque eu explico, eu sugiro, né? A pessoa pode experimentar tudo e falar assim, a coisa que eu mais gostei foi constelar. E eu vou para o grupo de constelação. Sim. Eu vou fazer a minha constelação e vou para o grupo. Ou a pessoa pode falar assim, eu amo alinhamento e quero fazer alinhamento. Ou... E tudo bem, é o que você entende como importante para quebrar essas micro pedrinhas que estão no meio do caminho, né? Sim, para que a gente se torne um novo um ser. Uma pessoa que também seja um canal de luz para as outras. Por exemplo, eu tenho as pessoas que me constelam, eu tenho as pessoas que me alinham, eu tenho as pessoas que fazem reiki Todo mundo em mim. precisa. Todo mundo precisa. Então, assim, eu tô numa semana que eu tô vendo que para mim não tá legal. Vamos num reiki. Sim. A gente vai trocando energia, entendeu? Vamos num reiki. Né? Eu tenho uma questão que eu não estou conseguindo entender, que é o que a gente chama de ponto cego, que eu não consigo ver. Vou ver uma amiga consteladora para abrir o meu campo e eu poder ver o que eu não estou vendo. Sim. Para eu poder me trabalhar. Sim. Então, eu acho que o recado que a gente consegue deixar para as pessoas que estão em casa, que nos assistiram hoje, é que todo mundo tem uma energia boa, todo mundo pode ser luz na vida de outra pessoa e na sua própria vida, mas a gente precisa buscar se conhecer para que a gente possa controlar esses caminhos. E uma coisa importante, são técnicas complementares. Então, você pode ter a sua análise pessoal com a sua psicanalista, a sua terapia com a sua psicóloga comportamental, seja qual for a linha, são técnicas complementares. É agregador, são gente. Isso. Né? Entram em lugares diferentes. Né? O constelador entra num lugar que o psicólogo não entra, que o psiquiatra não entra, que o psicanalista não entra. Né? Tanto o constelador quanto o alinhador. Ele entra num outro local. Então, qual é o combo perfeito? É você poder ter a sua análise pessoal, né? A sua psicóloga para você chamar de sua,
e ter a sua consteladora, a sua alinhadora, e você ir trabalhando o seu autoconhecimento. Sim. A gente às vezes dá tempo da vida da gente para tanta coisa ou para tantas pessoas e a gente às vezes esquece de dar um tempo para a gente. Sim. É esse o recado importante. Procura entender quem é você, emanar luz, emanar sentimentos bons para que a gente possa ter aí uma vida longa e com qualidade, cheia de amor, né? Fê, tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo Tá bem. tudo bem procurar alguém para segurar a sua mão. É isso. Tá tudo bem. E Gabi vai voltar mais vezes pra gente conversar mais, porque eu sei que ativou muitas coisas aí para vocês, porque ativou para mim. Como eu falei para vocês, eu não fiz nunca nenhum desses 3 atendimentos, né? Então eu vou experimentar e a gente vai conversando com Gabi mais vezes aqui no Papo Café. Sim, temos muito assunto. Foi uma delícia, Gabi. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite e ter vindo com o coração aberto para desmistificar, Sim. né? E Esse assunto tão importante. eu desejo profundamente que seja luz para você que ouvir, que chegue no seu coração e que, se for para o seu bem, para te ajudar, que você chegue. Então é isso. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo Papo Café. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Se você ama hambúrguer defumado e pizza de verdade, precisa conhecer o Deuses do Olympus. São pizzas irresistíveis, hambúrgueres artesanais defumados, batatas crocantes e combos especiais. E tem mais! De segunda a quinta, rolam promoções imperdíveis em pizza, hambúrguer e batata. Peça agora pelo WhatsApp 21 97619 5529. Siga também no Instagram, @DeusesOlympus. Aberto todos os dias, na Rua São Martinho, 10, São Pedro. Deuses do Olympus. Sabor digno dos deuses. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim
comer à noite, não tem problema algum.